Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Glória a Deus pela vida de cada um que está inscrito neste canal e que está lendo a Bíblia junto comigo. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 26, 27 de 2 Crônicas. Nós vamos estar dando uma olhada no reino de Uzias e Jotão também. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar chegando nos outros livros também que, digamos, de alguma forma a gente tem mais edificação. Não que aqui a gente não esteja, enfim, aqui a gente tem para a gente estar dando uma olhada em o que o Senhor aprova na vida de cada rei e o que o Senhor desaprova. E a queda de todos esses reinos de Israel, e enfim, que nem a gente viu aí todos os reis perversos que tiveram e o fim que cada um levou. Enfim, para frente a gente vai vendo nos outros livros aí mais que dá para a gente conversar mais a respeito de alguns detalhes a respeito da alma, da circuncisão, do batismo, do Espírito Santo, né? Do sacerdote hoje, digamos, que sacerdote hoje que, digamos, está instituído, enfim, é claro que é o sacerdote de Cristo, enfim, mas pela palavra, assim, mostrar mais claramente como é que funciona, né? Enfim, então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor, com a Tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu só dei alguns exemplos, mas tem muita coisa para a gente estar ainda vendo. Aqui a gente está vendo os reinos e reis, dá para a gente ter uma ideia assim como que era antigamente, como que os reis faziam, o que desagradava mais o Senhor. A gente vê que a idolatria era onde que pegava mais firme aí, que o Senhor abominava. Enfim, para frente a gente vai vendo também que foi a destruição de tudo a Jerusalém, Israel ali, que foram cativos, foi por causa da desobediência e também por causa da idolatria. Então vamos lá. No capítulo 26 fala bem assim: Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou e tornou-se rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maesias, sob o comando de Ananias, um chefe dos oficiais do rei. O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 1.600. Sob o comando deles havia um exército de 370.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército.
Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Enfim, dá para entender que esse rei Acasias ficou muito famoso e bem provável que ele deve ter ficado meio orgulhoso com esta questão. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Enfim, ele foi querer queimar incenso ali no altar dos incensos, onde que eles faziam a queima de incenso, onde que era só o sacerdote ali autorizado que poderia estar entrando. Uzias, que esperava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo este tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelos profetas Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis. Pois o povo dizia: ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Enfim, agora vai começar o reinado do rei Jotão aí na região de Judá, né? Jotão tinha, no capítulo 27, Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro na colina de Ofel, construindo cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou, né? Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, por isso andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Aqui termina aí mais uma leitura. Terminamos aí com Jotão, que foi um rei. Dá para a gente ver que ele foi um rei até que aceito ali pelo Senhor, andou conforme a vontade de Deus e buscou o Senhor.
Enfim, também a nossa vida também aqui na terra, tá buscando o Senhor, tá todo dia dando glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que foi ele que morreu na cruz e purificou-nos com seu sangue. Enfim, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!